Boa noite, muito bom estar com você e com sua família nesse nosso tempo de celebração ao Senhor. É muito bom podermos juntos estarmos estudando nesses últimos domingos sobre o plano de Deus para a salvação do homem. E já temos olhado desde o começo das Escrituras, Deus preservando a humanidade por meio lá de Noé, já falamos sobre o dilúvio, a maneira como Deus salva Noé, e fica muito claro que antes da intervenção de Deus, toda a cadência humana, toda a decadência humana, toda a maldade, desobediência, mas com a intervenção de Deus, o Senhor vai lá e se lembra de Noé e dos animais que estavam na arca, então ele salva este homem, e depois, passado um tempo, tudo recomeça lá com Noé. Mas o Senhor resolve então criar uma nação, e ele então resolve fazer isso por meio da vida de Abraão e dos seus descendentes, Isaac, Jacó que depois tem o nome trocado para Israel, e é esta pessoa que vai dar o nome à nação do povo de Deus, que é Israel. E a gente descobriu que o Senhor então transforma aquele povo que ficou mais de 400 anos lá no Egito, transforma esse povo numa nação livre. E aquele momento em que eles atravessaram o Mar Vermelho foi como que um rito de passagem, como um momento marcante para que o Senhor transformasse aquele povo cativo, escravo, numa nação livre. O apóstolo Paulo até interpretou dessa maneira ao dizer que todos foram batizados no mar. E nós vimos então que esta é a história que já estava ali sendo planejado por Deus, sinalizado por Deus, que é aquilo que ele iria fazer por meio da vida de Jesus Cristo. E quando a gente continua a história da nação de Israel no Antigo Testamento, nós vamos perceber que eles se tornam uma nação, eles tomam posse da terra, vão e conquistam na verdade Deus conquista para eles, e eles então entram na terra, tem ali tudo à sua disposição. Porém, o que acontece com o povo de Israel é que eles começam a desobedecer ao Senhor. Eles não seguem as leis do Senhor, não seguem as orientações do Senhor. Na verdade, eles começam a viver uma espécie de ciclo. Eles começam a desobedecer a Deus, então Deus levanta pessoas, nações para punir Israel. Israel clama a Deus, o Senhor vem e traz a libertação, e depois então, quando eles estão em paz, o que acontece? Eles voltam a pecar novamente, até o ponto de rejeitarem a liderança do Senhor e pedirem para a nação um rei. Eles olhavam para as nações ao redor e viam que elas tinham um rei, então eles disseram: nós queremos um rei também. E aí o profeta diz: mas vocês têm um rei, e esse rei é o Senhor. Mas eles dizem: não, nós queremos um rei de carne e osso. E então, a insistência deles, o Senhor acaba permitindo que eles tenham um rei, e a nação então rejeita a liderança do Senhor. E, consequentemente, eles continuam pecando e pecando e pecando, ao ponto do Senhor permitir que eles fossem levados mais uma vez cativos, agora para a Babilônia, o cativeiro assírio-babilônico, por 70 anos. Eles mais uma vez passam pelo cativeiro, e é neste momento que o Senhor de novo trata com eles, promove toda uma restauração e promete a eles o retorno para a terra deles. E de fato, depois dos 70 anos, eles retornam para Jerusalém e são trazidos para um processo de restauração. E é neste momento que eles retornam que nós vamos hoje nos concentrarmos para vermos mais uma vez a ação de Deus para preservar a sua nação, mostrando assim o seu plano de salvação, não só para a nação de Israel, mas para toda a humanidade. Livro de Neemias, capítulo de número 9. Abra aí a sua Bíblia, Neemias, capítulo 9, e nós vamos olhar para os versos 16 e verso 17. Neemias, um pouquinho antes aí do livro dos Salmos, você vai encontrar no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 16 e 17, que nós lemos assim: mas os nossos pais se tornaram orgulhosos e obstinados,
e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusando-se a te ouvir e não se lembrando das maravilhas que fizestes entre eles. Em vez disso, tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem para a sua escravidão. Tu, porém, és um Deus pronto para perdoar, bondoso e misericordioso, paciente e cheio de amor, e não os abandonastes. O que nós temos aqui são palavras possivelmente de Esdras registradas no livro de Neemias. E o que nós desejamos, e com certeza é o desejo de Deus, é que esta palavra desperte os nossos corações para melhorarmos o nosso relacionamento com o Senhor, permitindo que de fato Ele seja Senhor de nossas vidas, e também para aqueles que ainda não o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas, que possam receber. Esta é a nossa oração. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Deus, a nossa oração, como dissemos, é para que ao lermos esse texto e meditarmos nele, possamos melhorar o nosso relacionamento contigo. Nós que já o temos como Salvador, que possamos nos submeter a Ti como Senhor, de fato, como já devíamos ter feito desde o início. Mas também oramos por aqueles que ainda não se decidiram por Ti, que possam se submeter ao senhorio de Cristo, serem também salvos e desta maneira caminharem num relacionamento de intimidade contigo. Fala conosco, assim oramos em nome de Jesus. Amém. As crianças hoje poderão desenhar o seguinte, olhando para esse texto que a gente acabou de ler e por mais coisas que ainda vamos comentar, desenhem um coração bem grande. E esse coração vai simbolizar o coração de Deus. E dentro do coração, vocês poderão desenhar muitas pessoas. Muitas pessoas. O quanto vocês conseguirem desenhar, desenhem aí aqueles hominhos, aquelas pessoas dentro desse grande coração. Mas tem que desenhar outra coisa ainda nesse desenho. Desenhem pessoas do lado de fora do coração. Algumas pessoas fora do coração. O que esse desenho que vocês vão fazer representa? Representa que o coração de Deus, ou no coração de Deus, cabe todas as pessoas. Todos aqueles que creem nele por meio de Jesus, podem entrar e ficar ali amparados no amor dele. Porém, muitas pessoas não querem aceitar a Jesus, não querem crer nele, então estão do lado de fora. Façam o desenho e é isso que o desenho então vai representar. Enquanto as crianças desenham, a gente volta a repetir que este momento desse texto que nós acabamos de ler é o momento em que o povo de Israel, depois de ter passado 70 anos lá na Babilônia, eles começam a retornar. Eles retornam para Jerusalém sob o comando de Zorobabel, de Esdras e também de Neemias. E neste processo de retorno, eles retornam e começam a reconstruir algumas coisas lá em Jerusalém. Por exemplo, reconstroem o templo, reconstroem os muros e também reconstrói a vida espiritual da nação. Esdras é quem tem essa responsabilidade de ajudar o povo a retomar o seu relacionamento com o Senhor. Depois você poderá ler no capítulo 8, você verá que Esdras traz o livro da lei. E lá sobre um palanque, sobre um púlpito montado, ele lê esse texto para todas as pessoas. E eles passam a manhã ouvindo a leitura da lei do Senhor. Homens, mulheres, crianças, todos em pé, lendo. Ao final eles choram, as pessoas choram, quando elas ouviram a interpretação da lei, porque a lei estava em hebraico, eles já não conheciam mais o hebraico, então foi feita a interpretação, e conforme eles foram entendendo o que havia sido lido, eles choraram. E Esdras então diz para eles, olha, não chorem, este é um dia de alegria. E aí então prossegue todo esse acontecimento de tal maneira que lá no capítulo 8, versículo 13, a gente vai ver que eles retomam a festa dos tabernáculos ou das cabanas, aquilo que havia sido deixado há muitos anos e muitos anos não era feito, eles retomam isso. Quando a gente chega no capítulo 9, a gente vai descobrir que eles têm mais uma vez um momento de leitura, a pedido do próprio povo, eles continuam lendo a lei. E nesse dia em específico, dito aqui no capítulo 9, eles passam
3 horas fazendo a leitura da lei. E depois mais 3 horas de adoração e confissão a Deus. Você vê isso no capítulo 9. E é neste tempo de adoração e confissão que está estes versículos que nós lemos. É neste momento que, desse relato de Esdras, que eles vão falar estas coisas. E o que a gente vê naquilo que é dito aqui no capítulo 9, é que eles vão falar algumas coisas a respeito de Deus, a respeito do ser humano. A respeito de Deus, eles vão falar que Deus é soberano e é bom. A respeito do ser humano, eles vão falar que o ser humano fracassou no seu relacionamento com Deus. Mas depois ele vai voltar a falar de Deus e vai falar sobre a graça de Deus. E tudo isso acaba sendo o cenário da salvação. Quando a gente olha para a humanidade hoje e a comparamos com o Israel lá de trás, que é descrito aqui nas Escrituras, nós percebemos, este é o cenário. Um Deus soberano e bom, lidando com um homem que é fracassado no sentido de que ele fracassa no seu relacionamento com Deus. Mas aí entra a graça de Deus, que por meio de Jesus oferece a salvação. E é isso que nós vemos aqui. No capítulo 9, nós vemos o relato da soberania de Deus. Você vai ver isso ao ler o capítulo 9 em vários versículos. Por exemplo, o versículo de número 6 do capítulo 9 de Neemias. Eles vão fazer a seguinte declaração: Tu somente és Senhor. Versículo 6 do capítulo 9. Tu fizeste o céu e os céus dos céus, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu dás vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. O Senhor é soberano. Versículo 7, eles continuam com essa ideia: Tu és Senhor, o Deus que escolheu Abraão, e o tirou de Ur dos caldeus e mudou o seu nome para Abraão. Versículo 9, Viste também a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles diante do mar vermelho. Olha só, eles vão, nesse tempo de adoração e confissão, mostrando a soberania e a bondade de Deus. E o texto continua, verso 11, Dividiste o mar diante deles, de modo que o atravessaram a seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em água impetuosa. Versículo 13, Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste normas justas, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Verso 15, Do céu lhes deste pão quando tiveram fome, e da rocha lhes fizeste brotar água quando tiveram sede, e lhes ordenaste que entrassem e tomassem posse da terra que sob juramento tinhas prometido dar a eles. Esdras vai contando neste relato que é registrado por Neemias tudo aquilo que Deus fez pela nação deles, por eles, pelos antepassados deles. Deus é bom, Deus é soberano, e é isso que é relatado aqui, e é isto que nós hoje cantamos. Aquele nosso cântico que diz que Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. E aí vai dizer que mesmo sendo soberano, o Senhor ainda se lembra de nós, cuida de nós. Depois deste tempo de leitura da lei, 3 horas, eles tiveram um tempo de mais 3 horas, confessando os seus pecados e adorando o Senhor. Neste processo, eles reconhecem a soberania de Deus. Eles reconhecem a bondade de Deus. Meus irmãos, a salvação tem início em um Deus que é bom e é soberano. A salvação, tanto da nação de Israel, quanto de todos nós hoje, começa em um Deus que é bom e que é soberano. E é isso que nós vemos neste relato. E este relato surge exatamente depois deles terem se voltado para a palavra de Deus, buscado cada vez mais entender a lei do Senhor. E aí então eles partem para confessar, para adorar.
e ao mesmo tempo que eles reconhecem a soberania e a bondade de Deus, Esdras vai também reconhecer a situação do ser humano. Se você percebeu na leitura dos versículos 16 e o começo do 17, você vai perceber que aí está o fracasso humano. Observe que o versículo 16 ele começa com mas. Depois de ter falado que Deus é soberano, que Deus é bondoso, e ter citado várias situações ao longo da história, desde o início na criação, o Senhor, a maneira como em todo o tempo Ele foi cuidando do povo, mesmo tendo o povo as suas manias de rebeldia, Ele mostra tudo isso, quanto Deus foi bom, mas, versículo 16, mas os nossos pais, diante de tudo isso que o Senhor é soberano e bom, mesmo assim, os nossos pais se tornaram orgulhosos e obstinados, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusando-se a te ouvir, e não se lembraram das maravilhas que fizeste entre eles. Em vez disso, tornaram-se obstinados na sua rebeldia, e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem para a escravidão. Nossos pais se tornaram orgulhosos e obstinados, teimosos. Deus fez tudo isso. Em vários momentos cuidou deles. O Senhor cuidou deles de dia, de noite. Tiveram fome, deu de comer. Tiveram sede, deu de beber. Mesmo assim, o povo foi orgulhoso, obstinado e cabeça dura. Isso nós vemos na história do povo de Israel, quando a gente lê o Antigo Testamento. Isso nós vemos em nós, na nossa história, na história da humanidade. Se formos honestos e pararmos um pouquinho para refletir como reagimos ou agimos diante da bondade de Deus. Não deram ouvidos, continua Esdras, aos teus mandamentos. O Senhor dizia, é para cá, é assim, e eles iam para lá e faziam de outra forma. Se mantendo totalmente rebeldes ao Senhor, recusando de ouvir, ou recusando-se a te ouvir e não lembrando das suas maravilhas. Deram uma de esquecido, feito a esposa lá de Oséias, né? Que o Oséias levava lá comida para ela e ela meio que não entendia, os meus amantes é que fizeram isso. O marido é quem cuidava e ela valorizava os amantes. O que a gente percebe nesse povo é que eles agiram de uma maneira a nem se lembrar de todas as maravilhas que o Senhor fez. E não foram poucas. Você tenta imaginar eles com fome e a comida caindo lá do céu. Não tendo que fazer nada, simplesmente em um dado momento só ir lá e recolher aquilo que o Senhor dera. Não tendo água, milagrosamente a água aparece. E isso é esquecido. Assim como nos nossos dias, se pararmos um pouquinho, se que for, para observarmos a maneira como Deus cuida de nós, como regularmente Ele cuida de nós. E como nós, facilmente, todos nós nos esquecemos de todas as maravilhas do Senhor. E ainda Esdras vai dizer que eles, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem para onde? Lá para o Egito. E aqui Esdras está possivelmente se lembrando daquele momento em que foram espiar a terra, alguns homens foram lá ver a nova terra e voltaram trazendo o relato. Somente 2 deles disseram coisas boas, os demais detonaram, falaram que não ia dar certo, que eles iam todos morrer. E no meio dessa confusão toda, o povo falou, é melhor que a gente escolha um chefe, vamos voltar lá para o Egito, vamos desistir desse negócio. Isso está lá registrado em Números 14:4, em que o povo fala isso. Vamos escolher alguém como chefe nosso, esquece esse Moisés que está aí na nossa frente, vamos voltar lá para o Egito. É isso que Esdras aqui está lembrando. O Senhor é tudo de bom que foi citado aqui no começo do capítulo 9. Soberano, bondoso, gracioso. Mesmo assim, o povo fracassou nesse relacionamento. O fracasso descrito aqui é o nosso fracasso. É o fracasso da humanidade. É o fracasso do ser humano, que tem um Deus maravilhoso, cuja bondade se estende a todas as pessoas e em todo o tempo. Mesmo assim, nós nos esquecemos de tal bondade, esquecemos de
desse Deus soberano e gracioso e escolhemos os nossos caminhos, e se não, mas quase que constantemente, escolhemos ídolos, escolhemos líderes para seguir o caminho que nós achamos melhor. E é claro, não dá certo. Mas é isso que nós fazemos. Este é o fracasso do ser humano. Mas esta é, digamos assim, este é o enredo da salvação. Um Deus soberano gracioso, lidando com um povo que pecou, um povo que fracassou. E é esse Deus bondoso, soberano, que age graciosamente para salvar este povo. É esse Deus que age em favor desse povo. E é isto também que está neste relato que nós lemos, e está aí no versículo 17. Enquanto o povo se esqueceu da bondade de Deus, foi rebelde, diante dessa rebeldia do fracasso do ser humano, qual foi a resposta de Deus? Lá no meio do versículo 17, você encontra lá: tu, porém, ou mas Deus, tu, porém, és um Deus pronto para perdoar, bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, e não o abandonaste. O povo fez tudo isso, se esqueceu, não ouviu, deixou de lado, pensou até em escolher um outro chefe para voltar lá para a escravidão. Mesmo assim, com um povo fracassado, com um povo totalmente desobediente, mesmo assim, tu, porém, és um Deus pronto a perdoar. E estas palavras que aqui estão não precisam nem de muita explicação. Ele é pronto a perdoar, coração enorme. Isso não isenta e nem tira o fato de que ele é justo, mas ele é pronto a perdoar. Ele é bondoso, ele é misericordioso, muito paciente. E na história de Israel a gente vê exatamente isso. Essa bondade de Deus, esse perdão de Deus, quando ele deveria ter destruído. Na verdade, desde o início, desde quando o homem pecou lá no jardim, a gente vê essa bondade, esse perdão, essa paciência, a misericórdia de Deus. Inclusive a expulsão de Adão e Eva do jardim já é uma amostra da graciosidade de Deus, da graça dele sobre o ser humano. Lá no jardim você vai se lembrar que Deus disse para eles não comerem daquela árvore que faria com que eles conhecessem o bem e o mal, com o problema de não conseguirem lidar com o mal como Deus consegue. E eles então desobedecem a Deus, quebram a regra, e por conta disso eles pecam, e isso é chamado de pecado, e eles então são expulsos do jardim. E quase todos nós vemos isso somente como uma punição de Deus. Mas na verdade isso é um ato do amor de Deus. Porque lá no jardim havia uma outra árvore, que é citada em Gênesis e vai ser citada lá em Apocalipse. Havia a árvore da vida. E se eles permanecessem no jardim naquele tempo e comessem da árvore da vida, eles viveriam eternamente, sem a chance de serem resgatados, de serem salvos. Eles viveriam eternamente separados de Deus, eternamente em pecado. Então, quando Deus os tira de lá e sela o jardim, Ele está dizendo assim: eu estou fazendo isso porque eu amo vocês. E depois das Escrituras nós vamos ver que o Pai corrige ao Filho a quem ama. É por isso que eu disse que não, o amor, o perdão de Deus não tira ali a justiça, porque Ele vai disciplinando para consertar. E lógico, haverá o dia em que Ele vai voltar, e aí não haverá mais chance, assim como foi quando nos dias de Noé. Mas o Senhor ama, perdoa, é paciente, desde o início. Pedro vai lembrar dessa paciência de Deus, 2 de Pedro 3,9, que ele vai falar que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns têm achado, mas Ele é paciente. E está ali com o desejo de que todos se arrependam, que todos sejam salvos. É mais ou menos a ideia que Pedro passa, mostrando o perdão de Deus. E Esdras, aqui no seu relato, ele vai dizer que o Senhor nunca
os abandonaste. E os versículos seguintes ele vai reforçar essa ideia. Veja o verso 18. Nunca os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo de forma de bezerro e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito. E quando cometeram grandes blasfêmias, tu não os abandonaste no deserto por causa da tua grande compaixão. Lá no verso 27 ele vai voltar a essa ideia. Por isso tu os entregaste nas mãos dos seus adversários. Quer dizer, houve um momento que Deus os puniu. E esses adversários os afligiram, mas no tempo da sua angústia, quando eles clamaram a ti, tu os ouviste do céu, e conforme a tua grande compaixão lhes deste libertadores, que os livraram das mãos dos seus adversários. Deus é bom e nunca os abandonaste. Versículo 30. Mesmo assim, por muitos anos, os suportaste e os advertiste pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas, mas eles não quiseram dar ouvidos. Por isso, entregaste-os às mãos dos povos de outras terras. Mas o que Esdras aqui está mostrando é que esse Deus é gracioso, é bondoso, é perdoador, paciente, misericordioso, e nunca abandonou este povo teimoso, fracassado, que merece a morte eterna. Esse povo, com tudo que fizeram, ainda assim encontra em Deus um Deus soberano, bondoso, amoroso, que age em favor da salvação deles. Gente, esta é a história da humanidade. Esta é a minha e a sua história. Temos um Deus bom, soberano. Mesmo assim somos cabeças duras. Queremos seguir o nosso caminho. Esquecemos até de toda a maravilha que Deus faz constantemente. O rejeitamos. Levantamos ídolos para nós. Escolhemos pessoas que nos levam pelos caminhos das diversões humanas e deixamos Deus de lado. E mesmo assim, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, porque Ele é bom o tempo todo. Depois de 3 horas de leitura da lei, depois de mais 3 horas de adoração e confissão, Esdras faz toda essa declaração. E o que acontece no final deste capítulo é muito relevante. Depois de tudo isso, de tal reconhecimento, o versículo 38 vai contar para nós que em vista de tudo isso que foi visto na lei, de tudo que eles viram sobre a soberania de Deus e a bondade de Deus, de tudo que eles viram sobre o fracasso humano, a rejeição que eles tiveram para com Deus, e mesmo assim Deus ainda os suportando, amando, perdoando, sendo paciente. Verso 38, em vista de tudo isso, firmamos uma aliança que é assinada por nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. E o capítulo 10, depois você poderá ler, é cheio de nomes. Por quê? São os que assinaram essa lista, que firmaram esta aliança com o Senhor. Depois de tudo isso, eles chegaram a uma conclusão. E a conclusão foi: precisamos reatar a nossa aliança com esse Deus. Porque a aliança ele firmou. Ele nunca quebrou a aliança. E nunca quebrará. Mas o povo quebrou. A aliança dele com a nação, da parte dele, estava intacta. Até é muito bonito quando a aliança foi feita, Gênesis capítulo 15. Deus assumiu a responsabilidade. E ele nunca quebrou, mas o povo quebrou. E aqui, depois de ler a palavra, de se arrependerem, de adorarem, de lembrarem quem é Deus e o que Ele é e o que Ele faz, eles resolvem firmar uma aliança com o Senhor. O que a gente percebe
é que nós hoje precisamos também, diante de tudo que a gente sabe sobre Deus, de tudo aquilo que fomos lembrados sobre Deus, precisamos também firmar a nossa aliança com o Senhor. Se você já decidiu-se por Jesus, é momento de você reavaliar como está o seu relacionamento com Ele. Como tem sido o seu relacionamento com o Senhor? Você se relaciona com Deus, mas é aquele que está mais apegado às coisas do mundo, ao mundo? Ou você está realmente buscando crescer no relacionamento com Ele, crescer em santidade? Talvez você precise reavaliar a sua aliança com Deus e, de fato, assumir o compromisso de levá-lo a sério, diariamente. E quem sabe, usando o exemplo aqui dessas pessoas que investiram um tempo de qualidade na leitura das Escrituras naquele dia e possivelmente diariamente. É possível você fazer isso, reatar a sua aliança com Deus, assumir esse compromisso. Mas é possível que talvez você nunca tenha assumido esta aliança com o Senhor. Nunca tenha o recebido como Salvador da tua vida, como Senhor da tua vida. E você pode fazer isso. E o nosso convite é, você não quer hoje entregar a sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo como o Senhor da tua vida, para que então você seja salvo, como diz o apóstolo Paulo lá aos Romanos, capítulo 10. Você pode fazer isso. Basta que você reconheça que você é um fracassado, um pecador, como todos nós somos. Basta que você se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus. E entregue-se totalmente a Ele, convidando-o para ser o comandante da tua vida, para que então você experimente a salvação. O que nós temos neste capítulo, nesta história, é Deus promovendo a preservação da nação. E hoje, o que Deus quer fazer é preservar a sua vida do castigo eterno, da perdição eterna. E a resposta é sua. Ele faz o convite. Nós temos que dar a resposta positiva. E a nossa oração é para que você decida-se por Ele. Quando a gente olha para a história de Israel, os momentos em que eles, de fato, se mantêm firmes na aliança com o Senhor, quantas bênçãos! Quantas bênçãos! Se você olha para aqueles que hoje caminham firmemente com o Senhor, muitas bênçãos. Muitas lutas, é claro, mas muitas bênçãos. O Senhor é presente na vida daqueles que se entregam a Ele. E para aqueles que se entregam a Ele, experimentam o senhorio de Cristo e o cuidado diário do Senhor. Que você possa tomar essa decisão. E nós queremos terminar orando para que essa decisão sua seja positiva, dizendo sim para Jesus. Feche os olhos e vamos orar. Senhor, obrigado, porque quando a gente lê a Tua palavra, vemos o fracasso humano, mas acima de tudo vemos a Tua graça, sempre disposta, pronta a agir em favor do homem, convidando-o para caminhar contigo. Neste capítulo, o povo termina fechando, firmando uma aliança com o Senhor. E nós oramos para que, ao terminarmos este estudo, pessoas também possam decidir-se por Ti, por caminhar contigo, ter uma aliança séria contigo, a cada dia crescente em santidade, para ser cada vez mais parecido com o Senhor. Oramos para que nada, nem ninguém impeça essas pessoas de tomarem essa decisão. Que, movidas pelo Teu Santo Espírito, elas tenham a coragem para dizer sim ao Senhor. E muito obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado pela Tua paciência, que tem dado tempo para que mais pessoas recebam a Ti, creiam plenamente em Ti, ó Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, gratos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, tenha uma semana abençoada em nome de Cristo Jesus. E as crianças que fazem parte do grupo do WhatsApp da igreja, querendo, podem enviar a foto do desenho para termos esse nosso tempo de comunhão. E os adultos também podem participar de alguma maneira. Que Deus abençoe a sua vida, tenham todos uma semana abençoada em nome de Jesus.